Olá, seus lindos, suas lindas, muito boa tarde a todos vocês. Bruna Fernandes aqui ao vivo. Deixa eu só fixar aqui meu Instagram para vocês já começarem a me seguir. Boa tarde, galera! Sejam muito bem-vindos vocês todos. Pronto, conseguir fixar, vamos lá. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante e vou tirar muita dúvida de vocês. Vou começar falando sobre técnica de contorno, isso mesmo. Já deixei tudo pronto aqui, já separado. Mas antes de qualquer coisa, galera, eu vou falar da importância da organização na hora de dividir o cabelo, de deixar os acessórios já tudo no jeito. E eu vou dar bastante dica legal, tá bom? Olá, Meire, tudo bem? Luciane, Laudinha, sejam muito bem-vindas, viu? Eu deixei meu Instagram fixado aí. Para vocês que quiserem me seguir, já me seguem lá, porque vai ter muitas dicas. Todos os dias eu vou estar gerando conteúdo. Se vocês têm dúvida dessa técnica de contorno que eu vou mostrar para vocês, é uma técnica meio que universal. Então, quando vocês olharem uma foto, vocês já vão saber que foi essa técnica usada, tá bom? Olá, tudo bem? Muito boa tarde. Ontem eu não consegui estar ao vivo com vocês, mas todos os dias, às 13 horas, eu estarei sempre gerando conteúdo, trazendo muitas dicas, técnicas de touca de papel, técnicas de touca descartável. E eu já deixei prontinho aqui pra vocês tudo, tá? Vamos lá. Eu não vou enrolar muito porque quando a gente enrola, nada acontece. Então eu gosto de ir direto ao ponto. Então, gente, vamos lá. 39 pessoas ao vivo comigo aqui no Rei das Escovas. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso tema é técnica de contorno. Bruno, o que é contorno? O que é eriçado? Então eu vou estar compartilhando com vocês muitas dicas fundamentais para vocês arrasarem e fazer cabelos bafônicos para parar o salão de vocês, ou se vocês atendem em casa também, para vocês começarem a ter bastante clientela e fazer um trabalho diferenciado, tá? Isso aqui é a base, tá bom? Não sei se vocês estão conseguindo, já eu vou tirar o comentário, desativar o comentário para que vocês consigam ver. Então a minha câmera, ela tá virada de frente, tá? Para eu conseguir responder vocês. Eu fiz uma live anteriormente lá no Facebook, no Instagram, e essa live eu não consegui deixar salva, porque essa live caiu e meu celular estava descarregando, então eu não consegui salvar. E muitas pessoas me perguntaram sobre técnica de contorno. Ó, então, gente, o que é contorno? Eu vou mostrar pra vocês o que é uma técnica de contorno. Eu fiz uma divisão diferente, ó. Aqui na parte da frente eu fiz o triângulo ao contrário. Não sei se vocês já me acompanham, se já viram live minhas, mas é a primeira vez que eu mostro pra vocês um triângulo ao contrário. Normalmente é o triângulo normal que a gente usa, e hoje eu vou mostrar pra vocês e vou falar do efeito. Se você quer saber esses efeitos, como que funciona, como que fica, qual é o caimento das mechas, vocês podem me seguir lá no Instagram, tá bom? Então tem vários cabelos que eu faço essa mesma divisão, ó, com as presilhas sempre nas mesmas cores. Eu gosto dessa presilha, que é bico de jacaré, que fala, porque ela segura bem o cabelo, ó. Então eu vou mostrar meus acessórios pra vocês, que é fundamental na hora de vocês fazerem um cabelo. Deixa eu só tirar daqui da luz, que a luz tá bem alta. Pronto, eu acho que agora vai ficar melhor. Gente, o que vocês acham? Eu desligo a luz ou eu deixo a luz acesa? Porque a ring light tá bem aqui em cima. Não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas eu acho que vai ficar bom. Vocês me falam aí se tá bom a imagem, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa de tudo, tá, gente? Sempre quando a gente for fazer uma técnica de papel ou de touca, nós precisamos tomar muito cuidado na hora de executar uma técnica. Primeira coisa, tá? Preservar a roupa da cliente, coloca uma toalha. Eu gosto muito hoje de estar utilizando. Eu vou desligar só pra ver se vocês conseguem enxergar melhor. Mas eu acho que tá boa. Agora tá boa a luz. Tá? Mas caso não fique legal, então eu vou bater um papo com vocês agora, rapidinho, pra falar
como que vocês vão abordar uma cliente, e aí depois eu vou mostrar a técnica e vou tirar os comentários. Depois eu vou ativar os comentários e vocês vão interagindo comigo, perguntando, tirando dúvida, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço, tá? Quando eu vou atender uma cliente, coloco uma toalha nela e uma capa descartável. Hoje eu gosto muito da capa descartável porque, por conta desse momento que a gente está vivendo, de pandemia, você utiliza e já descarta, você não precisa ficar tendo o trabalho de ficar lavando a capa. Então eu acho muito legal a capa descartável, tá? Vou falar também de um papel que eu recebi, papel criativo, que é um papel biodegradável, reutilizável. Vou mostrar pra vocês aqui também, tá bom? E lá no meu Instagram eu vou deixar o link do papel biodegradável para vocês que quiserem estar conhecendo esse material, que é para fazer técnicas de papel, tá bom? Técnicas de mechas. Então vamos lá, gente. Muito assunto, muito tema hoje para vocês. Então eu coloco a capa descartável na minha cliente e faço a minha divisão. O que eu preciso fazer, Bruna? Sempre quando eu vou fazer qualquer procedimento que seja de mechas, eu preciso ter a minha divisão limpa. Bruno, o que é divisão limpa? Eu não posso trabalhar na bagunça. Porque se eu trabalhar na bagunça, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir ter o resultado, às vezes, esperado. Então, quando eu faço uma divisão, quando eu faço a minha divisão, eu preciso deixar ela toda organizada. Com isso, eu não se perco na hora de fazer a minha divisão, tá bom? Eu vou mostrar um pouco dos meus acessórios, só para vocês entenderem. Agora a luz tá estourando aqui, ó. Deixa eu só colocar mais pra frente, que eu acho que vai ficar melhor. Vamos lá. A luz tá estourando um pouquinho. Vamos lá. Então, eu vou mostrar já pra vocês. Primeira coisa de tudo, quando eu vou fazer umas mechas, tá? Eu preciso já deixar minha cliente pronta, com a presilha, com a divisão tudo certinha. E eu não posso, quando eu vou atender a minha cliente, ficar naquela bagunça. Eu tenho que deixar os meus materiais organizado, direcionado para eu começar a atender aquela cliente, até mesmo para não perder tempo. Então é muito importante, as clientes observam os detalhes. Eu não posso atender a minha cliente numa bagunça ou com o chão cheio de cabelo. Então isso faz com que você seja diferenciado entre vários outros profissionais. Pincéis, terminou de fazer o procedimento das mechas na touca, já lava a touca, já higieniza aquela touca. Não deixa para atender aquela outra cliente começar a organizar as coisas de vocês, tá bom? Ó, uma das coisas que eu gosto muito é essa travessa que eu compro em qualquer mercado ou loja de utensílios domésticos, tá? Esse aqui é uma cambuca de vidro que eu preparo só o pó descolorante aqui nessa cambuca, eu não preparo coloração, tá? Então é esse recipiente aqui, deixa eu desativar os comentários. E aí, como que eu faço pra desativar os comentários aqui? Pronto, tirei da minha frente. Ó, então, gente, é muito bacana, tá? Bruna, mas por que você usa o vidro? Porque o pó descolorante... Se eu trabalhar com uma cambuca de plástico, claro, se eu for trabalhar só com pó descolorante, eu posso utilizar só aquela cambuca de plástico para usar, para fazer pó descolorante, tá? Mas a cambuca de vidro, ela não solta nenhum, nada, tá? Então, assim, o pó descolorante, quando eu preparo aqui, não tem como soltar algum material, até mesmo do plástico. Então eu gosto bastante. Ai, Bruna, eu sou estabanada, eu vou quebrar e tal. Essa cambuca aqui eu já tenho uns 4 anos, 3, 4 anos mais ou menos. Então é muito tempo, eu gosto dela. Então se você trabalha com mechas, eu indico vocês terem uma dessa. Vocês vão encontrar em qualquer lojinha aí, perto da casa de vocês. Bruno, o que você gosta também? Eu não gosto de misturar o meu pó descolorante com aqueles metais. Aquele negocinho que parece para misturar ovo. Então eu gosto de usar espátula mesmo para misturar. Eu não misturo com pincel. O pincel eu só vou utilizar ele quando eu for fazer as minhas mechas. Outra coisa muito importante, você vai fazer uma técnica de papel ou de touca, que seja, qualquer técnica, você vai descolorir um cabelo. Precisa ter uma toalha ou úmida ou seca para você limpar sempre o seu pincel.
Quando você trabalha dessa forma, limpo, num ambiente limpo, até mesmo para você criar o seu designer, se espirrar um pouco de pó descolorante em qualquer lugar, ou até mesmo o pincel estiver muito sujo, você vem com a toalha seca, a toalha úmida e você limpa, para sua mão não ficar sempre encostando o pó descolorante. Quando eu vou trabalhar com papel, eu não gosto de usar luva. Então eu sempre trabalho com a minha mão livre. Eu não gosto de usar porque eu consigo ter mais firmeza. Enfim, gente, eu gosto de trabalhar sem luva, a não ser que eu vou trabalhar com técnica de touca, tá bom? Balança, Bruna, para que serve a balança? Precisão, tá? Não tem para onde correr. É um assunto que tem muitas pessoas que têm dúvida, mas se você é um colorista ou se você trabalha com coloração, se você não tiver balança, antigamente, quando eu comecei em 2008, a gente fazia tudo por olhômetro, né? Vamos dizer assim. Um terço, um quarto, um sexto, enfim. E aí nunca dava certo. E já faz muitos anos que eu trabalho com balança. Não é difícil de trabalhar com balança, é muito fácil. Depois que vocês pegarem o jeito de trabalhar com balança, é muito importante. Se você trabalha com um assistente, auxiliar, ou até mesmo você mesmo prepara o seu produto, você vai sentir, quando você trabalhar com balança, você nunca mais vai errar. O medidor não é certo. Quando você vai colocar o pó descolorante, ele pode pesar 5 gramas, 2 gramas. Vai fazer diferença? No pó descolorante nem tanto, mas quando você for misturar, trabalhar com coloração, aí não tem precisão. Bruna, mas por que você está falando isso? Porque eu já tive experiência, eu já trabalhei muito no olhômetro de trabalhar com um terço, um sexto. E outra coisa também, quando a gente vai trabalhar com coloração e você vai fazer uma tonalização no cabelo, se você não usa balança e você quer fazer mistura, eu trabalho muito com misturas de tonalidades, base com bege, base com pérola, enfim. Normalmente eu trabalho com duas colorações, no máximo 3 para fazer morena iluminada, mas eu sempre trabalho com 2 colorações. Quando é morena iluminada, eu quero fazer uma neutralização ou quero uma tonalidade diferente, aí eu trabalho com 3 números de coloração, base e reflexos. Mas, gente, o que eu quero que vocês entendam? Quando eu vou pesar esse produto, eu vou dar um exemplo muito simples. Eu quero o cabelo abril no 9, eu quero um pérola. Só que se eu usar muito pérola, não sei se vocês já observaram em algumas colorações, e a maioria são muito frias, e tem colorações que fica até platinado, dependendo da tonalidade, depende muito do olho da pessoa também. Mas eu já tive essa conclusão que o pérola, ele deixa muito frio, muito acinzentado. E às vezes a minha cliente, ela fala assim, eu quero um pérola. Só que quando eu vejo uma foto de referência, é aquele pérola clarinho, né? Com pouco reflexo do perolado. E aí acaba chumbando muito o cabelo. Então, por que a precisão da balança? Porque a balança eu posso fazer as minhas misturas, eu posso trabalhar com base, com reflexo pérola e dá super certo. Mas se eu for tentar fazer meio a meio, no olhômetro não dá certo, tá bom? Então é muito importante trabalhar com balança. Aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês. Tem muitas pessoas que falam, Bruna, eu trabalho sozinha, como que eu consigo prender o iriçado? Essa presilhinha aqui, deixa eu só desligar a luz porque ela tá dando muita ó, eu acho que agora ficou melhor, né? Então vamos lá. Ó, aqui tá a minha presilhinha. É uma presilha que vocês encontram em lojas de mega hair, tá bom? Ela vem meia redondinha. E aí o que eu fiz? Eu deixei ela rente, porque quando eu vou encostar no iriçado ela trava e o iriçado não desce. E eu uso laque também, quando eu vou trabalhar sozinha. Bruna, o que é laque? É um fixador extra forte, precisa ser extra forte, tá? Pra fazer penteado. Então, quando eu jogo sobre o iriçado, ele trava e aí eu venho com essa presilhinha e o iriçado não desce, tá bom? Mas eu não posso jogar sobre a mecha que eu iricei. Outra coisa também que eu gosto muito de usar é grampo. Olha onde eu coloco meus grampos, tá? Para eu segurar os meus papéis. Então, o grampo, ele fixa o papel e não desloca da mecha. Tem muitas pessoas que têm dificuldade, mancha muita raiz, então eu tô apresentando para vocês algumas coisas que eu utilizo para fazer as mechas. Nossa, Bruna, preciso fazer isso? Preciso ter tudo isso? Se você não tivesse, se reinventa, tenta de alguma forma fazer com que segura aquele papel,
mas às vezes é melhor a gente investir um pouquinho e ter um material que vai te ajudar e vai te auxiliar quando você for fazer suas mechas, tá? O pente que eu uso é esse daqui, ó. Se vocês quiserem, eu envio também pra vocês alguns materiais, escovas. Vocês me seguem lá no Instagram, eu mando pelo correio, tá bom? Ó, e a minha balança é essa daqui, ó. Eu paguei nela, se vocês comprarem pelo Mercado Livre, vocês vão pagar bem baratinho. Acho que é R$30, R$40 com frete, tá? Mas vocês encontram aí, dependendo do lugar, até R$20, tá? Então tá aí alguns acessórios pra vocês, que eu acho que é fundamental, e a cliente, ela observa muito esses detalhes, como que você se comporta, o que você tá trabalhando. Tem muitas pessoas que falam assim, nossa, você usa balança, isso surpreende. Eu falo, gente, é normal. Mas realmente, assim, as pessoas, elas se espantam, porque elas não estão acostumadas a ver isso, né? Outra coisa muito importante, cabelo loiro, tá? Fiz um cabelo loiro, eu falei na live anteriormente sobre escovar cabelo loiro. Gente, não escove cabelo que você acabou de descolorir com ele molhado, pingando, tá? O ideal é você secar esse cabelo, passar um protetor térmico, um silicone, e você secar esse cabelo 100%. Ah, Bruna, mas o cabelo é ondulado, a raiz e tal. Tenta treinar, dominar a fazer uma escova bem lisa, selando esse cabelo. Qual escova que eu uso, Bruna? Qual escova que você usa? O que você indica? Essa escova é uma escova bem grande da Evas, mas tem algumas similares que são parecidas, mas as cerdas são diferentes. Eu gosto muito para cabelos médio e longo. Eu gosto de escova grande, tá? E essa escova também da Evas, eu sempre compro escova com um bico, porque ela já me auxilia na hora de eu dividir o cabelo. Então são essas escovas que eu gosto. As duas são da Evas, ó, tá? É um pouco carinha, mas eu acho que vale a pena investir em material, ainda mais você que quer ser um diferencial aí, dominar técnicas de loiro, fazer um bom trabalho. Essa daqui é para polir o cabelo, tá? Então não adianta a gente que faz uma técnica de loiro usar qualquer coisa, gente. Então a gente precisa investir, tá? Ó, escova para tirar o iriçado é fundamental. Eu não posso usar qualquer escova, nem pente fino e nem pente largo. Essas escovas, elas foram desenvolvidas justamente para isso, para tirar aquele ninho que a gente faz quando iriça. Então o cabelo acaba não rompendo. Tem um jeito certo de desembaraçar esse cabelo, mas são escovas fundamentais, e eu falo que quando a gente tem um material próprio para fazer um trabalho, fica diferente. Então vale super a pena nós investirmos aí nos acessórios. E essa escova eu gosto de usar para finalizar. Eu modelo e aí eu venho com essa escova ou com pente mesmo, para tirar aqueles cachos, para ficar ondas no cabelo. Tá, eu faço o modelador com Babyliss e venho com essa escova ou um pente largo, para deixar aquelas ondas, deixar com um efeito bem natural, de praia e tal. Então fica bem legal. Plaquete. Quem trabalha com plaquete aí? Então, plaquete tem essa GG, que é para cabelos longos, e a plaquete menor, que é para fazer a técnica de contorno, de franja, aqueles pequenininhos que fica na parte de baixo do cabelo. Então, vocês têm essas duas opções para estar trabalhando com o pincel. Ai, Bruna, nossa, mas para que tudo isso, gente? Não adianta você querer dominar uma técnica, você querer fazer um bom trabalho no loiro, se vocês não investem em material. Essa live eu falei, eu vou falar um pouco sobre os acessórios, porque às vezes a pessoa quer usar um pente que não é adequado para fazer as mechas, pente largo para fazer progressiva, e esse pente, olha só, Bruna, minha raiz ficou muito grossa, eu não consegui iriçar. Então são materiais fundamentais para vocês fazer um bom trabalho. Então são acessórios que vai fazer diferença no trabalho de vocês, tá? Vou falar de técnica? Vou falar de técnica já já, ó. Tem 10 minutos que eu tô falando sobre os acessórios, sobre o tema de hoje. Ó, eu recebi esse papel criativo, que ele é um papel biodegradável, tá? Reutilizável. Tem 200 folhas aqui. Esse material aqui, ele é um papel reciclável, tá? Biodegradável, super fino, muito fino. Então você consegue utilizar ele na plaquete também. Bruna, se vocês quiserem esse papel, lá no meu Instagram eu vou mandar o link para vocês. Vocês vão acessar direto.
vai cair direto lá na fábrica e aí vocês vão ter um super desconto. Eles não me falaram, mas todo mundo que tá aqui assistindo, que quiser esses papéis, vocês vão ter um desconto. Falou, olha, eu assisti a live da Bruna e ela falou que vai ter desconto. O Ronaldo vai me matar. Ó, mas vocês vão ter desconto nesse papel. Ó, tem o papel grande, o GG, e o papel menor. Bruna, mas ele é reutilizável, é um papel reutilizável, gente. E eu vou usar ele, vou mostrar pra vocês como que eu uso e eu vou lavar. Olha, ele custa 0,8 centavos, 8 centavos por folha, 0,8 centavo. Você usando 3 vezes, dá pra usar de 3 a 5 vezes. Você vai lavar esse papel, deixar secar e vai reutilizar novamente. E ele não faz mal para a saúde, não faz mal para o ambiente, tá? Então, muito legal, eu achei super top e eu espero que vocês gostem também. Então, você que se preocupa, né, com o meio ambiente, eu acho que é o melhor material aí pra gente estar utilizando. Bruno, o que acontece? Hoje no mercado, no dia a dia nosso do salão, vem muitas clientes com cabelos com piscina, cabelos com progressivas ácidas, cabelos com muita excesso de resíduos de químicas anteriores. Então eu achei muito legal esse papel por conta, talvez, de preservar o superaquecimento, né? Então esse papel eu já achei muito legal, eu vou utilizar e vou mostrar pra vocês aí. Essa semana, provavelmente, eu vou fazer uma live mostrando técnicas de fundo de clareamento, design de mecha, tá bom? Então se vocês quiserem me acompanhar, já me seguem aí no Instagram. E então aí, gente, super legal, né? Eu vou depois compartilhar o link lá no Instagram. Vamos lá, vamos para o que interessa. Agora eu vou falar sobre técnica de contorno, tá? Eu acho que eu consegui falar tudo que eu queria falar pra vocês, sobre os cuidados, sobre a divisão, tá? Vou deixar o papel aqui. Ah, e outra coisa que eu queria falar pra vocês também, são metal, não tem problema. Deixa eu ver aqui quem respondeu. Boa tarde, deixei ativado aqui os comentários. Vou responder algumas perguntas aqui e a gente vai começar a falar sobre... aqui a Sirlene, da Espanha, tá falando, Bruno, eu gosto muito... Eu gosto muito do seu trabalho. Muito obrigada, Sirleide. Estaremos aqui sempre à disposição, trazendo muito conteúdo para vocês, tá? Amanhã estarei novamente às 13 horas. Eu vou estar falando sobre outros assuntos também. Onde que compra a Prisilinha, tá? Se vocês quiserem, eu envio para vocês algum material que eu mostrei aqui, tá bom? Pelo correio, vocês me mandam o CEP de vocês. Se for aqui em São Paulo, a gente consegue enviar com mais facilidade, tá bom? Dilene, boa tarde, sou cabeleireira. Gente, hoje eu vou falar pra vocês sobre técnicas de contorno. Muitas pessoas têm dúvida, mas depois que vocês virem, ver o que eu vou apresentar pra vocês aqui, eu acho que vai abrir a mente de vocês, tá? Porque é uma técnica muito simples, não tem um bicho de 7 cabeças. Tem alguns pontos que faz muita diferença, que é espessura da mecha, aplicação do pó e divisão, tá bom? Para vocês conseguirem fazer um trabalho de excelência. A Zonalva Duarte. Oi, Bruna, mas estes são de metal, não tem problema? O que é de metal, meu amor? Que fugiu, eu não lembro o que eu tava falando. Se for isso aqui, para segurar o cabelo, tá? Eu acho que a única coisa de metal é isso que a gente tem. Ou também o grampo, mas o grampo eu vou colocar sobre o papel, tá bom? Eu não vou colocar sobre o cabelo. Vamos lá. Deixa eu responder algumas perguntas e já vou mostrar pra vocês aqui. Boa tarde, Simone Ribeiro. Tudo bem, meu amor? Eliana, boa tarde. Eliana N. Cabeleireiros. Bruna, perguntei se não tem problema por ser de metal. Zenalva, eu não sei o que eu falei sobre metal aqui, mas eu creio que não tem nada de metal. Ó, né? Pra gente poder fazer o loiro. Vamos lá. Estou amando suas explicações. A Simone Ribeiro. Lisete Figueiredo, você é tão simples, parabéns. É isso aí, não dá pra gente usar um linguajar muito técnico, porque nós tá entre meios de cabeleireiros, né? Às vezes, quando a gente tá em meios de técnicos, a gente usa um linguajar mais difícil. Mas eu acho que a maneira mais fácil para vocês entenderem é eu falar dessa forma que
é como eu entendo, como todo mundo entende. E aí quando eu via uns linguajar muito difícil, eu falava, gente, eu tô boiando, o que é isso, tá? Então vamos lá. Ó, aqui eu vou colocar só a minha câmera mais pra trás pra mostrar pra vocês. Ó, divisão. Bruna, a divisão agora é um pouco mais difícil de falar, tá? Mas é só pra vocês entenderem. Topo, tá? As parentais, que são as duas laterais, parentais 1, 2. A parte do vértex, que eu já mostrei pra vocês, tá? O vértex, ele é onde dá o caimento, então vou sempre trabalhar na linha horizontal. O que é a linha horizontal, Bruna? Sempre quando eu termino o vértex, eu fiz toda a parte de baixo do cabelo, eu vou trabalhar essa região, que é um triângulo, ó. Se vocês olharem, é um triângulo, tá vendo? Então, esse triângulo, eu preciso trabalhar com ele todo na linha reta, porque ele vai dar o caimento para as minhas mechas. E o topo, que é um quadrante, tá? Ó, ele é um quadrante, então eu vou trabalhar esse quadrante aqui é do topo da parte de cima. Todo na horizontal, tá bom, gente? Horizontal é dessa forma. E aí vocês vão dar os efeitos empilhando as mechas. Se for no nível empilhamento curto, médio, longo, depende dos efeitos. Bruna, e esse triângulo aqui, o comecinho que sobrou? Também a mesma coisa, vocês vão trabalhar com empilhamento em linha reta, tá? Na horizontal. E aí eu vou mostrar pra vocês o que é a técnica de contorno. Na parte de trás, eu fiz só 3 divisões, ó. Mas imagina que esse cabelo, tá? Esses cabelos presos, imagina que tá tudo junto aqui, ó. Então eu separei só pra ficar mais fácil pra vocês entenderem o que é uma técnica de contorno, tá? Ó, olha o que é o contorno. Simplesmente isso, tá, gente? E aí eu vou criando o meu designer de mecha de acordo com o efeito que eu quero. Empilhamento curto, empilhamento médio, empilhamento longo. Mas na parte do contorno, eu sempre vou trabalhar com... Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui pra ficar melhor, gente. Só um minutinho. Eu acho que agora vai ficar melhor pra gente se comunicar. Ó, na parte de baixo aqui, ó, vocês estão conseguindo ver essa linha, tá? Então, eu deixei uma espessura mais ou menos de uns 2 dedos em toda a parte do contorno. Então, quando a minha cliente amarrar o cabelo, quando ela fazer um rabo de cavalo, ela quiser jogar minha franja e ela quiser jogar o cabelo para um lado e para o outro, esse cabelo vai estar todo contornado. Então, como que eu consigo, Bruna, fazer uma técnica de contorno? Esses dias eu falei sobre empilhamentos de mechas, curto, médio e longo. Vou mostrar pra vocês o que é isso, quais são os efeitos, o que acontece quando eu trabalho com empilhamento curto, qual é o efeito que dá no empilhamento médio, isso que a gente precisa dominar, tá? Quando a gente olhar uma foto de referência, a gente saber o efeito e o resultado que vai dar. Isso tudo aqui, ó, na cabeça, a gente precisa imaginar esse cabelo pronto e não ter uma caixinha de surpresa, porque é muito difícil, às vezes você vai fazer um procedimento e aí você se surpreende com o resultado porque você deixou aquela cliente muito loira ou você deixou ela com efeito muito de morena. Então, quando você domina a técnica, você sabe os efeitos do empilhamento nos iriçados, você vai saber o resultado que vai dar no final. Então, é muito importante a gente saber quais efeitos que vai dar eu fazendo o empilhamento de mechas, tá? Aqui, ó, eu coloquei aqui pra vocês, empilhamento de mechas, os efeitos, tá? Do empilhamento curto, médio e longo. É um assunto que a gente precisa dominar, treinando. Então, se você não domina trabalhar com papel, compra uma cabeça de boneca. Eu sugiro também vocês usarem creme bem baratinho, pode ser o mais baratinho que tiver. E vocês misturam junto com talco, para dar consistência, para treinar a aplicação do pó descolorante, tá bom? E aí vocês imaginam que como se fosse um pó descolorante. As divisões que eu mostrei pra vocês e eu falei também do papel biodegradável, tá? Bruna, por aonde que você começa sempre fazer as suas mechas? Sempre pela parte da nuca. Mas por que você sempre começa pela parte da nuca? Gente, imagina o seguinte, tá? Lembra que eu falei da gente imaginar? Então, quando a gente for criar qualquer técnica, a gente precisa saber
como começar, começo, meio e fim, aonde eu quero chegar. Eu sempre falo isso, porque quando eu começo a nuca, é onde vai clarear mais rápido. Então eu vou tirar o pó descolorante com a toalha seca, não é toalha molhada, toalha seca, fazendo esse movimento na raiz, tá? E eu vou apertando a toalha seca para tirar o excesso do pó descolorante. E para que não manche esse cabelo. Então, na parte da nuca, imagina que vocês terminaram de montar. Eu sempre começo por essa região aqui de trás. Vou para uma lateral, faço a minha lateral. E a parte da franja aqui, ó, do contorno da franja, eu deixo sempre por último, tá bom? Mas a minha divisão, imagina que é essa divisão aqui, ó. Eu só separei o contorno para vocês entenderem. Mas a minha divisão é esse quadrante, o quadrante lá de baixo e as parentais da lateral. Eu fiz isso aqui para vocês entenderem como que funciona a técnica de contorno, tá bom? Então vamos lá. Então eu começo sempre pela parte de trás, vou para a lateral e vou também depois para a outra lateral. O quadrante é por último, tá? O quadrante é essa parte aqui. Então, eu sempre termino. Então, quando eu vou fazer os meus loiros, essa parte é onde demora mais, porque foi a última mechas que eu terminei. Então, quando eu termino aqui, aqui já começou a descolorir. Então, a minha cliente sempre vai pro lavatório só para enxaguar e a gente finalizar e tirar todo o papel que sobrou. Mas sempre na parte de trás, na lateral, já chegou no fundo de clareamento e tá limpo esse cabelo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui, vou separar isso aqui, vou jogar lá pra cima. Como que funciona o empilhamento de técnicas de contorno, tá? Direciono sempre a cabeça da minha cliente, peço pra ela baixar um pouquinho. Ou eu mesmo venho com a mão posicionando, porque eu não gosto de ficar toda hora, baixa a cabeça, levanta a cabeça. Então eu só falo pra cliente, olha, eu vou direcionando sua cabeça. E quando precisar levantar, abaixar, eu só vou encostando na sua cabeça. Então ela já sabe que é para baixar a cabeça da cliente. Ó, aqui, estão conseguindo ver bem? Deixa eu ativar os comentários e aí eu vou interagindo com vocês, tá? Ó, agora nessa parte aqui eu vou separar. Se vocês observarem a linha do cabelo que eu separei aqui pra vocês, ela tá toda por igual. Eu vou mostrar de novo só pra vocês entenderem, ó. Não tem cabelo lá em cima, outro lá embaixo, tá? Então tá tudo na mesma linha, ó. Então aí eu vou conseguir ter um efeito super top, luxo, tá? Porque minhas linhas estão todas contornadas na mesma direção. Não pode ter bagunça na hora de fazer mechas, tá? Então a gente precisa ser muito organizado. Vamos lá. Ó, aqui eu só separei pra vocês entenderem, tá? Mas vamos lá. Vou deixar aqui. Vou separar aqui. Quantas mechas seguidas pra fazer o contorno? Normalmente o mínimo é de 3, tá? Mínimo, 3 mechas seguidas no mesmo empilhamento, curto ou se for médio. Agora vocês vão entender o que é curto e o que é médio, tá? Ó, eu pego uma mecha fina porque eu vou fazer o contorno, eu quero deixar ela super loira, com a nuca super loira. A espessura de mecha fina e eu vou fazer um empilhamento desse cabelo curto. Quando eu iriço, olha o cabelinho que sobra, muito pouco, tá? Então eu pego mecha na transparência e eu vou só limpar esse cabelo, fazendo esse movimento, jogando pra fora. Eu não faço bolinho, porque quando eu iriço jogando pra raiz, vai ter uma distância de raiz, tá? Então eu sempre jogo pra fora, pra fora, pra fora, pra fora, tá? Então eu só limpo. Na cabeça de boneca não dá pra ver os detalhes, mas quando é na cabeça da cliente, a gente pega uma espessura mais fina. Isso eu tô falando pra quem quer ficar muito loira, com uma leve profundidade de raiz. Então você vai ter só uma limpezinha com o próprio natural da cliente. Eu não costumo esfumar a raiz, eu dou profundidade com o próprio natural da minha cliente, porque eu acho que é libertador quando a cliente não tem que ficar escurecendo esse cabelo usando coloração, porque ela às vezes acaba ficando muito escrava do salão
e dá muito trabalho também para ficar abrindo e escurecendo, por criar também às vezes fragilidade no fio, né? Então, quanto menos trabalho para mim, melhor. Então, gente, vamos lá. Peguei a espessura bem fina desse cabelo, ó, vou pegar a espessura fina, tá? Olha só a espessura dessa mecha. Vocês estão conseguindo ver aí? Quanto mais fino vocês trabalharem, melhor no resultado. Bruna, por que os cabeleireiros costumam manchar muito a raiz? Eu mancho a raiz, fica várias tonalidades, fica aquelas patinhas de onça que falam, né? Depósito do produto, tá, gente? Às vezes você vem com uma velocidade, com uma quantidade muito grande de pó próximo à raiz, e aí o que acontece? No couro cabeludo, onde tem muito aquecimento, né? O nosso próprio, você encosta na cabeça, você já sente o calor do nosso corpo. Imagina um pó descolorante, que é um agente químico em contato com o cabelo, com o peróxido de hidrogênio. Ele tem tipo uma combustão e aí começa a agir e aí aquele produto começa, às vezes, o excesso vai diretamente para a raiz e mancha. Então, às vezes é melhor você trabalhar com uma espessura fina, transparente e aplicar o pó sem excesso na raiz, tá? Não adianta, gente, ter pressa. Depois você vai ter dois trabalhos, de corrigir, ou se você pega uma espessura. O que é espessura? É a grossura da mecha, muito grossa, pra deixar aquela cliente loira, e aí você tem que ficar reaplicando pó, ou às vezes mancha a raiz, aí você tem um trabalho de esfumar essa raiz, porque você não quer mandar a cliente embora com aquela raiz manchada, então dá muito trabalho. Às vezes é melhor você demorar 5 horas, 4 horas e fazer um bom trabalho e atender uma cliente bem atendida, do que você querer fazer uma festa, uma feira no salão de vocês e aí depois começa a ter reclamações. Então, às vezes, um trabalho bem feito, vocês vão poder divulgar nas redes sociais. Vai ter lives que eu vou falar também de foto, de ângulo, como tirar uma boa foto. E a escova também é muito importante. Ativei aqui, joguei os comentários aqui do lado. Você é tão simples, Lisete Figueiredo, parabéns, muito obrigada, sejam muito bem-vindos, viu, galera? Tem muitas pessoas aqui que acompanham as minhas lives, já faz em torno de 1 mês e meio aí que eu venho fazendo live aqui no Rei das Escovas, e é muito bom estar compartilhando com vocês. A Ana Paula, quais tons usado em morenas iluminadas? Teve uma live, Ana, que eu falei sobre esse assunto que eu acho muito importante, sobre a altura de tom de fundo de clareamento, altura de 5, 6, 7, 8, tá? Que são as tonalidades mais usadas aí para fazer morena iluminada. Os tradicionais é o fundo 7, né? O vermelho laranja. Como que eu faço para neutralizar? O que a gente precisa entender sobre reflexos, sobre bases, para a gente não se perder na hora de fazer tonalizações. Os mais usados, os mais utilizados hoje, que eu mais uso, são as cores quentes, tá? Que são tonalidades com marrom e acobreado. E tem também as tonalidades bege também. Mas normalmente no fundo de clareamento 7, a gente não pode brincar muito com cores. A gente sempre tem que respeitar o fundo de clareamento para ter uma neutralização, tá bom? Mas vai ter lives que eu vou falar sobre morena iluminada, é assunto muito legal, diferente do loiro, porque o loiro, eu falo que loiro dá pra gente criar aí várias tonalidades de acordo com o fundo de clareamento 8, 9, 10, tá bom? 8 é o laranja amarelo, 9 amarelo claro, 10 é o amarelo claríssimo, tá bom? Bruna, como não se perder no fundo de clareamento, vai ter assuntos que eu vou falar sobre fundo de clareamento. Eu sempre prezo a estrutura do cabelo. Outra coisa também muito importante, a gente saber se aquele cabelo dá para fazer aquele procedimento, se tem como chegar numa altura muito clara, sempre preservando a saúde do cabelo. Rosineide, boa tarde. Suelen, obrigada, estou adorando. Guilherme, Henrique, boa tarde. Poderia desativar os comentários para ver a cabeça? Sim, Guilherme, eu vou tirar agora os comentários. Deixa eu só responder um pouquinho as pessoas que estão comentando. Laine Lopes, tem uma cliente que demora muito o topo, então faço o topo antes das laterais.
Então, às vezes pode acontecer, talvez de espessura de mecha, mas eu sempre sugiro, se você for limpar esse cabelo, você pode começar pelo topo ou pela parte da frente, né? E depois começar pela parte de trás, não tem problema nenhum, tá bom? Sirlene, boa tarde galera. Simone Ribeiro, tinha muita dúvida porque manchava, espero ter te ajudado, Simone, com essas dicas. Vai ter lives que eu vou falar sobre depósito, sobre aplicação, espessura de mecha, tá? Às vezes a gente peca muito e eu falo sempre, loiro não é difícil fazer, é dica, é manuseio, é treinar, tá bom? A gente precisa treinar. Fátima, tudo bem, Fátima? Sejam muito bem-vindos, vocês todos, tá? Então vamos lá, eu vou tirar o comentário aqui da frente. Então vocês entenderam o que é empilhamento curto? Quando eu quero uma cliente muito loirona, eu vou só virar a cabeça de novo para mostrar para vocês. Essa live vai ficar gravada. Eu vou pedir a gentileza para vocês que estão me seguindo agora, me seguir lá no Instagram. Vocês que estão assistindo aí a minha live ao vivo aqui no Rei das Escova, eu deixei o meu link fixado aí no comentário e vai direto pro meu Instagram. Lá vocês vão ter vários conteúdos. Todos os dias no meu Instagram também eu vou estar falando sobre tratamento, sobre os cuidados com os cabelos. Então essa é a divisão, eu só separei assim para vocês entenderem como que funciona a técnica de contorno. Precisa ter um segmento de mechas. Se eu for fazer 4 mechas no meu contorno, eu preciso fazer em todo o meu contorno. Ou eu posso também mudar a parte da frente, tá? Bruna, eu quero muito loiro o meu contorno para fazer selfie. Então eu venho, ó, fazendo, eu posso explorar mais o empilhamento na parte da franja. Tá? Esse efeito aqui, eu queria que vocês imaginassem comigo. Imagina eu iriçando esse cabelo, eu quero deixar ela muito loira no contorno. Então eu vou trabalhar com empilhamento, ó, só para vocês entenderem como que funciona, tá? Ó. Eu vou fazer a parte da frente que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Ó. As parentais, olha só como que é, tá? Na diagonal, eu vou trabalhar dessa forma, tá? Ó. Vou separar aqui só para vocês entenderem como que funciona a técnica de contorno na parte da frente do cabelo, tá? Então aqui eu vou iriçar esse cabelo. Olha só o crescimento, como que é a linha desse cabelo. Então eu preciso seguir essa linha, ó, fazendo uma meia lua, tá? Eu não posso dividir reto aqui, ó, porque senão vai ficar um buraco, ó. Vocês estão conseguindo ver aí? Então, esses detalhes que vão fazer a diferença na mecha de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu levanto o cabelo pra cima e o pente, quando eu segurar, eu venho com ele deitado. Eu não venho com ele reto, tá? Então, eu levanto assim pra cima e venho, ó, contornando. Olha a minha mão. Então, ela vem fazendo esse movimento, tá bom? Para eu seguir a técnica de contorno, olha só. Olha só a diferença eu seguindo o contorno da minha cliente, tá? Eu vou colocar aqui, ó, só para vocês entenderem. Então a gente vai fazer um empilhamento de 4 mechas seguidas porque eu quero deixar ela muito loira. Mas aí eu vou explicar para vocês como que funciona e aí vocês vão treinar depois. Mas essa aqui é a base, tá? Espessura sempre mais fina. Se eu for fazer um loirão, quanto mais fino, melhor. Então eu posso deixar mais fino esse cabelo. Lembrando que é um cabelo com cabeça de boneca, não é cabelo humano, 100%. É um cabelo misturado, misto, né, que fala. Então a gente não consegue fazer os mesmos detalhes igual o cabelo humano. E aí eu vou só limpar esse cabelo, ó. Ó, jogando pra fora, tá? Ah, Bruna, eu vou trabalhar sozinha. Ou você pode. Quando é mecha fininha assim, é difícil eu conseguir segurar com a presilha, tá? Mas eu posso também usar, ó, o laquê. Então o laquê nesse momento é muito importante, porque eu só jogo sobre esses cabelinhos. Então trava, esse cabelo não desce. E aí eu venho, ó, ou eu seguro com aquela presilhinha que eu falei pra vocês. Então o iriçado ele não pode descer.
eu preciso de um cabelo limpo, tá? Eu não posso ter um cabelo sujo e descolorir em cima do meu iriçado, que senão vai virar bagunça. Então essa parte eu vou descolorir, tá? Vou fazer 4 mechas seguidas. Só que o que eu preciso fazer, Bruna? Fiz a linha horizontal, imagina que eu terminei lá. Eu fiz todo o contorno da minha cliente na parte de trás. E eu tô seguindo a mesma linha. Ó, essa parte aqui eu vou deixar pra fazer por último. E aí vocês vão entender, tá bom? Vamos entender, ó. Vou fazer aqui, ó, o meu contorno na parte da franja, da frente. Imagina esse cabelo caindo. Olha só uma mecha, sem marcação, na transparência. Eu vou iriçar esse cabelo. Terminei de descolorir aqui, aí eu vou pra essa parte, tá? O que é um empilhamento médio, o que é um empilhamento curto, o que é um empilhamento longo. Então aqui eu vou iriçar novamente esse cabelo, tá? Iricei esse cabelo, sempre com a mão muito firme, tá, gente? Essa mão aqui eu preciso ter firmeza, eu preciso ter firmeza na minha mão. Eu acho que agora, deixa eu ver se ficou melhor agora, aí. Ó, seguro aqui firme e aí eu vou iriçando, jogando sempre pra fora. Na lateral a mesma coisa, eu não posso estar na linha horizontal. Se meu cabelo ele tá jogado pra frente e eu dividir dessa forma, eu não posso descolorir assim, em linha reta. Eu preciso seguir a mesma linha, eu abaixo a cabeça da minha cliente, ó. E aí eu peço pra ela virar um pouquinho de ladinho e aí eu vou iriçar esse cabelo, tá? Vou iriçar esse cabelo, sempre deixando a minha mecha super mega limpa. E aí sim eu vou descolorir no mesmo sentido onde eu dividi. Vou fazer outra mecha aqui. Então só pra vocês entenderem, o contorno não é um bicho de 7 cabeças. Ó, vou fazer aqui e vou dividir aqui também. Ó, vou iriçar, iricei. Iricei. Faltou uma mechinha aqui, ó. Por que essa divisão, Bruna? Imagina esse cabelo pronto. Vocês conseguem imaginar esse cabelo pronto? Olha o efeito que eu tô criando. Eu tô criando uma base por baixo desse cabelo para ter uma iluminação. Então, quando eu faço isso, ó, iricei aqui. A última mecha que eu deixei separado para vocês entenderem o que é contorno. Agora, aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Pego a mecha mais fina, tá? Na mesma espessura, sempre na mesma grossura da mecha. Espessura é grossura da mecha. Ó, jogo pra fora. Jogo pra fora. Vocês conseguem observar os detalhes que eu não faço bolo na hora de iriçar? Pra eu conseguir encostar mais próximo da raiz. Porque esse iriçado que fica próximo da raiz, ele dá um distanciamento. E aí vocês nunca conseguem encostar muito próximo da raiz. Essa parte aqui que sobrou, como que você costuma trabalhar todos os cabelos? Eu vou diferenciar o resultado, gente, com a espessura da mecha que eu vou iriçar. Eu vou dar um exemplo aqui, só para vocês entenderem. Ó, empilhamento curto, vocês já entenderam que é a espessura da mecha fininha. E eu vou iriçar só no comecinho da raiz. Posso iriçar no meio do cabelo? Posso, mas vai dar um efeito mais de profundidade e naturalidade, tá bom? Mas aqui, ó, eu vou fazer todo na diagonal esse cabelo, olha só. Então, eu vou fazendo dessa forma o meu empilhamento. Posso pegar uma mecha fina e mais grossa para iriçar? Posso. Essa mecha eu peguei um pouco mais fina. Então, eu vou fazendo o iriçado. Bruna, eu posso iriçar do meio? Posso. Jogando para fora. Tá? Mecha super limpa, na transparência. Venho com a minha presilhinha aqui, ó, e travo, tá? Pra esse iriçado não descer. Então, são vários efeitos que eu posso criar. Aqui, ó, eu posso pegar uma mecha mais larga? Posso, não tem problema nenhum. Só que quando eu for eriçar esse cabelo, eu preciso deixar esse cabelo na transparência. Então, eu vou iriçar só pra vocês entenderem. Vou iriçar do meio esse cabelo, tá? Ó. Olha lá, a espessura da mecha, na transparência,
jogando pra fora, pra fora, pra fora, pra fora. E eu consigo, ó, chegar bem próximo da raiz, tá bom? Vou pegar outra mecha aqui. Mechas mais largas. Vou pegar uma mecha bem larga só pra vocês entenderem. Quando a gente vai fazer morena iluminada, é legal usar essa técnica, tá? Aí aqui no quadrante vocês podem trabalhar com empilhamento médio, que é do meio do cabelo, ou também trabalhar com empilhamento meio longo, médio, longo, e aí vocês fazem a criação de vocês. Vou pegar uma mecha com espessura de quase 2 dedos de largura, tá? Uma mecha bem largona. Essa técnica de empilhamento de mecha a gente usa mais, ó, se eu jogar vocês conseguem ver o tanto de cabelo solto. O cabelo que eu quero que fica aqui na minha mão é só isso aqui, ó. Ou seja, quando eu vou fazer isso aqui, ó, só esse cabelo que tá preso na minha mão que vai ficar. Então, os cabelos pequenininhos, novinhos e tal, ele vai tudo pra fora. Eu vou eriçar aqui, ó, só pra vocês verem. Olha só o empilhamento. Eu vou lá do começo da raiz, eu não venho jogando esse cabelo assim, tá? Eu venho fazendo esse movimento pra não virar bolo. Ó, meu eriçado já foi. Aí eu só limpo e olha só a espessura da mecha. Bruna, eu não consigo fazer. Tenho muita dificuldade em eriçar cabelo. Aí tem gente que fala, ai, quero ver um ninho pra sair esses ninhos. Muito fácil de tirar também, tá? Tem gente que se apavora, mas tem um certo cuidado também que a gente precisa ter pra não embaraçar esse cabelo. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou tirar esse eriçado. Só pra vocês, eu sempre começo pela ponta, tá? Quanto tempo de live? Falta 15 minutos pra gente encerrar a live. E aí eu vou fazer a parte do contorno só pra vocês entenderem. Sempre começo a tirar esse eriçado, ó, na ponta. Sempre pela ponta, ó. Meu eriçado já tá descendo, tá vendo? Muito fácil. Sempre o sentido da mecha que eu comecei, tá bom? Dou umas batidinhas assim, ó, pra tirar o eriçado. Ó. Pronto. Já tirei aquele eriçado que todo mundo se apavora na hora de tirar. Sempre começando pelas pontas, tá bom? Agora vamos lá. Terminei aqui a parte do meu contorno. Agora eu vou mostrar a parte da franja e depois eu vou mostrar o topo, tá? Pra vocês. Então, vamos voltar lá. Como que funciona, Bruna, a técnica do contorno? Vocês vão ter que fazer as mechas seguidas, tá? No contorno aqui de baixo, na parte da nuca horizontal. E aí vocês vão fazendo os efeitos que vocês quiserem. Agora eu vou para a parte da franja, para vocês entenderem como que funciona o caimento, para se unir a mecha da parte da lateral, tá bom? Pronto, vamos lá. Caiu meu pente, mas consegui já pegar com essas unhas de gavião. Ó, então vamos lá. Eu vou ativar os comentários que eu vou respondendo algumas pessoas. Boa tarde, Fátima, tudo bem? Bira, você falou de morena, sim, você falou de morena iluminada. O Bira tá aqui. 813 com 813. Eliminou todo laranja. Depende do fundo de clareamento, tá? Altura de tom. Bira. E outra coisa, 713, qual que é o predominante dessa nuance? Normalmente, provavelmente, o 1 sempre é o que domina. Então, ele tem mais excesso de cinza e o 813 também. Depende muito da proposta, qual o resultado que você quer. Eu gosto muito de trabalhar com 831, 731, mas aí tem o dourado, né? Então, vai de acordo com o resultado que você quer. Bruno, eu quero uma tonalidade de marrom, mas eu quero neutralizar o vermelho, laranja. Travou minha internet, não viu o que falou. Essa live vai ficar gravada, então vocês vão conseguir ter acesso a tudo que foi falado hoje. Mas lá no Instagram vai ter todos os dias também dicas, tá bom? Então me seguem lá no Instagram. Deixei meu link fixado aqui. A Ana. Olá, Ana Nava, tudo bem? Boa tarde. Para quem tem cabelos brancos, qual a melhor forma de fazer mechas para misturar com os brancos?
Você pode trabalhar com empilhamento de mecha se você não quer dar profundidade com coloração, tá? A gente faz também mecha simultânea para quem tem brancos e aí você clareia escurecendo junto. Mas se não, você pode fazer uma técnica de contorno sem iriçar, página na transparência para dar um efeito de mais naturalidade, ou você dá pouca profundidade trabalhando com empilhamento curto, tá bom? Se ela quer ficar loirona. Vamos lá, neutralizar o laranja. Ah, sim. Bruna, o que você faz para neutralizar o laranja? Normalmente a gente usa reflexo acinzentado ou também... Gente, eu vou falar uma coisa assim, vou ser muito sincera com vocês. Neutralização, base já neutraliza o laranja, tá? Cor base. Sério, Bruna? Sim. Base 6, base 7. Você não precisa necessariamente usar reflexo, tá? O reflexo é só para dar uma nuance. Dificilmente eu usar um reflexo, eu vou dar um exemplo, um 7.1 para neutralizar um cabelo 7. Às vezes eu uso aquela tonalidade de abertura, de fundo de clareamento ao meu favor. Então, vocês vão ver quando eu estiver fazendo o procedimento, na hora do lavatório, estiver neutralizando, até mesmo no meu Instagram, que vocês vão conseguir ter mais acesso a esses conteúdos, porque às vezes é 50 minutos de live aqui, eu não consigo entregar tudo pra vocês. Mas no meu Instagram vocês vão ver bastante dicas legais, tá bom? Efeito marrom. Você pode usar o 7.7, você pode usar com 7 também, base 7, olha só que legal. Então, não necessariamente usar muito reflexo, senão você vai, como que se diz, chumbar aquele cabelo, né? Porque as colorações, elas já tem muito corante, já tem muito excesso de corante. Antigamente, eu tinha mais de 200 colorações na minha bancada, sendo que hoje, o máximo que eu tenho de coloração que eu utilizo sempre é 15 tonalidades, tipo de base. Eu gosto muito de ter base na minha bancada. Eu gosto de ter reflexo bege de 7.7, 6 bases, né, de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 até 10, tá? Mas reflexos são só alguns que eu gosto, que eu uso sempre, eu utilizo sempre, tá bom? Mas dos efeitos marrom é tudo que tem 7. 7.7 é o mais intensificado, 7, o 7.1 que é 7 com acinzentado, que é o marrom, né? Então 7 vocês vão... A maioria é universal, então 7, hoje nas indústrias brasileiras, o 7 é referente ao marrom, tá bom? 731 é o bege com acinzentado, o que predomina mais é o dourado, tá bom? Mas lembrando que tem coloração que não predomina, porque hoje as colorações elas têm muito corante, então às vezes fecha muito a cor, então fica muito fria, mesmo sendo dourado, junto com cinza, tá bom? Vamos lá, deixa eu responder mais as perguntas. Garota, que show a tua explicação. O Guilherme tá falando aqui, trabalho há anos com loiro e por tua explicação super tirou minha dúvida. Olha só, Henrique, explica super bem, tirou minha dúvida, requisitou iriçado. E o mais bacana é que você até se enrolou um pouco, mas apresentou 100% o que quis mostrar. É isso aí. É porque é tanto conteúdo, é tanta coisa, 50 minutos é pouco tempo pra gente gerar, então tem que sempre ter alguma coisa. A live acaba ficando muito, muito louco aqui na cabeça, que é muita coisa que eu quero passar pra vocês. Mas eu sempre consigo aí chegar no propósito. Vamos lá, eu vou falar agora aqui, ó. Vou tirar os comentários e vou falar aqui pra vocês da parte da franja, tá? Bruna, qual o efeito que vai dar aqui, ó, na parte da frente? Então, imagina esse contorninho aqui, ó, na parte da frente, bem fininho, leve. Então, eu vou ter um contorno mais marcado. Eu posso trabalhar com página, só que eu vou só trabalhar de 3 a 4 mechas para não ficar uma faixa de pedestre. Olha só, faixa de pedestre, é isso mesmo, tá? Então, aqui, ó... Ai, meu pente caiu, peraí, gente, só um minutinho. Ó, o que é página? Quando eu quero uma franja mais marcada, na parte do contorno da minha cliente, eu vou pegar a mecha na transparência, eu não vou iriçar esse cabelo, tá? Eu peguei essa mecha na diagonal. Se eu quiser limpar, eu limpo só o comecinho. Vocês vão observar que vai vir pouco cabelinho. Aquilo já é suficiente para dar uma leve profundidade e não ficar tão marcada. Mas eu preciso trabalhar na transparência. Olha só a espessura dessa mecha, tá? Então, vamos lá. Me seguem aí no Instagram, gente. Dá essa moral pra mim, ó.
tá? Então eu vou trabalhar aqui sem iriçar. E aí eu vou ter a minha mecha mais marcadinha na parte do contorno. Sempre na diagonal. Vocês estão vendo a divisão aqui, ó? Então é o triângulo ao contrário. Bruna, eu posso iriçar no comecinho da raiz? Posso. Vocês vão dar uma leve profundidade. Sempre com a espessura muito fina. Se você quiser limpar, você limpa só o comecinho da raiz. Mas aí, ó, imagina esse cabelo, tá? Esse quadrante e essa parte aqui caindo sobre a mecha. Então é isso que eu quero que vocês imaginem, tá bom? Ó, todo na diagonal, ó, lá na frente. Tá? Outra mecha. Então aqui eu preciso tomar cuidado, ó, a última mecha aqui. Pra não ficar muito grossa, tá? Então, ou eu posso iriçar ou trabalhar a página na transparência de 3 a 4 mechas no máximo, tá bom? Muito na transparência. Aí você vai ter um contorninho aqui, ó, bem marcadinho. Aí o que sobrar aqui em cima, você continua com a mesma técnica, mas você vai eriçar esse cabelo, tá? Pode empilhar do meio, empilhamento médio, meio, empilhamento curto, começo da raiz, empilhamento médio, no meio do cabelo, empilhamento longo, pontas, tá bom? Bruna, quais efeitos que vai dar eu empilhando no médio? Eu vou ter um efeito de sombra, um efeito mais loirão e um efeito com mais naturalidade do começo da ponta do cabelo, tá bom? Então aqui, ó, eu vou ter uma leve profundidade, mas ela vai continuar loira. E esse iriçado, quando descer, ele vai harmonizar o design da minha mecha, deixando com efeito, com muita naturalidade, tá bom? Então vocês podem criar, imaginar outra coisa. Vocês vão fazer uma técnica de loirão, você quer deixar ela super loira, você não pode trabalhar com empilhamento longo, tá? Na parte do contorno. Ou curto ou médio, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Vou encerrar essa live e eu quero agradecer a todos vocês. Um beijo, viu? Fiquem todos com Deus e me seguem lá no Instagram.